Reveram alguns amigos aqui nessa noite. Amém. Irmãos, eu gostaria de nessa noite compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Evangelho de São Marcos, Glória a Deus. capítulo de número 10. Eu gostaria de ler a partir do versículo 46. São Marcos. Deixa eu dar uma olhada nesse texto de São Marcos na Bíblia. Vai chegando a idade, a gente não vai enxergando mais. Glória a Deus. Capítulo de número 10, versículo de número 46. Amém. Glória a Deus. A epígrafe do texto diz sobre o cego de Jericó. Amém. Quantos encontraram? Amém. Se você não encontrou, vou aguardar. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Você vai entender por que Deus me deu esse tempo para pregar nessa noite. Glória a Deus. Vai se acostumando comigo, irmãos, Amém. porque eu sou pentecostal até o tutano. Hoje, se o inimigo tentar se levantar contra você, em nome de Jesus, eu declaro que a tua vitória já está sendo derramada nesta noite. Glória a Deus. Amém, Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram-lhe dizendo: Levanta-te, tem de bom ânimo, porque o mestre te chama. Amém? Meus irmãos, olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ele assim: hoje Deus está te tirando do lugar da sequidão. Você pode dar um glória ao nome de Jesus? Podemos acertar, queridos. Pastor Marcos, ele deu liberdade, falou de meia-noite, posso falar. Já teve pessoas que já olhou assim. Irmãos, aqui nós estamos diante de uma história. E por que eu escolhi esse texto para pregar nessa noite? Porque ele tem tudo a ver com o debate. Você vai ver a história de um homem, uma história de superação de uma pessoa. Segundo um historiador com o nome Flávio José, conta-nos um pouquinho mais da história desse homem. Quando o evangelista Marcos está falando sobre Bartimeu, entenda que é o único evangelho que você vai ver Marcos trazendo algumas coisas a mais, ou seja, ele tinha familiaridade com Cristo e conhecia um pouco mais sobre essa família. E esse historiador com o nome Flávio José, quando ele escreve acerca da história desse homem com o nome Bartimeu, ele conta um pouquinho da história, como ele veio a receber a vitória e a bênção da parte do Senhor. Porque esse moço, ele não era qualquer moço. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus. O seu pai, com o nome de Timeu, que era comandante dos exércitos da cidade de Betel, ele um dia, ele recebe a visita de Jesus Cristo. E ele agora, ele abandona, meus amados irmãos, o seu cargo de comandante, ou seja, de general, ali, meus amados, que ele fazia, que ele exercia na cidade de Betel.
E ele agora começa a se militar no exército de Jesus Cristo. E um matador de um homem sanguinário. Ele agora está portador agora da bênção. Você é portador da bênção? Sim, um homem que não tinha vida, não tinha esperança. Ao receber Jesus na sua casa, Jesus faz um estudo da palavra. Ele reconhece a autoridade de Jesus, entrega sua vida a Ele e muda agora o seu caráter e muda a sua vida. E muda tanto que ele abandona o cargo que ele exercia, meus irmãos. E agora ele entrega nas mãos das autoridades o seu cargo. Mas o governador da época em Roma não gostou daquilo que ele fez, pastor. Por quê? Ele mandou uma comitiva de pessoas, de soldados, para que fosse na sua casa em Jerusalém. E quando chegaram na sua casa, trouxeram uma carta escrita mais ou menos assim: ou você volta a militar nos exércitos em Betel, ou nós temos a carta com a autoridade do governador para tirar a sua vida. Olha aí. Porém, meus amados, ele é como eu e você, porque Deus gosta de crente louco, meu irmão. Senão está escrito na Bíblia que Deus chama os loucos para confundir os sábios. Ele é um pouco doido, porque ele se aproxima do exército e começa a dizer assim: olha, você pode fazer o que quiser comigo, você pode tirar a minha vida, mas eu conheci um homem, sandália nos pés, de uma veste simples, de uma fala humilde. E esse homem não conhecia a minha história, mas ele trouxe a minha história à tona e ele mudou o meu cativeiro. Ele eu não largo, dele eu não abandono. Deixa eu te dizer uma coisa já esta noite. Aconteça o que acontecer com você este ano, passe o que você tiver que passar este ano, sofra o que você tiver que sofrer este ano, mas não abandone os pés do Senhor Jesus. Porque Deus 10:38 diz que Deus não tem prazer naquele que recua, Deus tem prazer naquele que está aqui nesta noite adorando o nome dele. Eu olho para o teu rostinho que eu te conheço, mas eu sei que você está passando por algo. Olha aí. Eu sei que você entrou aqui passando por. Eu sei que você entrou aqui num lugar assim aqui, não, mas Deus vai mudar a tua história. Sabe o que acontece? Segundo o historiador, diz que os soldados pegam a espada, transpassam o peito de Timeu, ele cai no chão, ele morre. Logo após, o seu filho que estava olhando pelo seu pai, a sua casa pegando fogo, eles pegam a espada e transpassam os olhos e arrancam o globo ocular de Timeu. Quando eu olho para essa história, eu paro para analisar que a vida desse homem estava fadada ao fracasso. Ele não queria mais vida. O pai projetou algo para ele. O pai tinha algo, um projeto para ele. Por quê, meus amados irmãos? Porque todas as vezes que um judeu ou que uma pessoa no passado colocava o nome no filho, ele colocava um projeto. Por exemplo, o nome Timeu quer dizer honrado. E o nome Bartimeu quer dizer filho honrado. O pai olhava para o filho e dizia: meu filho vai ser uma bênção. Meu filho vai ser um homem de Deus. Meu filho vai ser o Shekinah. Meu filho, onde pisar a planta do pé, as pessoas vão ter que olhar para ele e dizer: aí vai o filho de Timeu, o filho honrado. Quantos filhos honrados tem aqui nessa noite? Aleluia. Mas agora, irmão, olha a situação desse moço: sem casa, sem pai. Pegaram o cego agora, colocaram a capa do seu pai que ele tinha, levaram para a beira do caminho de Jericó. E ele sai de Jerusalém e vai para Jericó. Você vai entender o que eu quero dizer nesta noite. O que é Jerusalém? O que é Jerusalém? Mateus capítulo 5, versículo 35 diz que Jerusalém é a cidade do grande rei. O que é Jerusalém? Salmo de número 46 diz assim: que é o rio cujas correntes alegra a cidade de Deus e Deus está no meio dela. É a única cidade que você vai ver Jesus dizendo:
temporário por Jerusalém. Amém. Jerusalém é o lugar do projeto de Deus. Repita comigo: Jerusalém é o lugar do projeto de Deus. Então, diga assim: não sai de Jerusalém. Diga para ele. Você está entendendo o mistério, irmão? Mas aquele menino foi levado de Jerusalém agora para Jericó. E o que é Jericó? Jericó, pastor Café, o lugar mais terrível. É como Lodebar. Porque quando você vê Jericó, olha como Jesus era familiarizado com Jericó. Jesus conta uma parábola que um homem desceu de Jerusalém para Jericó e foi pego por beduínos, assaltantes. Ou seja, Jericó era uma cidade cheia de bandidos. Jericó era uma cidade tão pobre, irmãos, que um tal de Zaqueu cobrava 4 vezes mais um imposto. Jericó é uma cidade, irmãos, tão amaldiçoada que quando Josué, no capítulo 6 do seu livro, ele olha para os muros de 9 metros de altura, de 6 de largura, e quando Deus diz que você vai rodear os muros, e os muros vão cair, e quando os muros caem, ele diz assim uma palavra: maldito seja aquele que levantar os muros de Jericó. Jericó é o lugar da maldição. Jericó é o lugar da sequidão. Jericó, lugar da vergonha. Jericó, lugar dos projetos falidos. Mas tem uma coisa que eu vou te dizer: Deus está entrando em Jericó aqui nesta noite. Se você entrou aqui frustrado com alguma situação na tua vida, na tua história, no teu casamento, na tua vida financeira, Jesus é especialista, como foi falado nesta noite, em mudar situações e mudar a história. Prepara, porque nesta noite é uma surpresa para a tua vida, As pessoas passavam e apontavam e diziam: meu filho que te deu, não era ele que morava em Jerusalém? Ele está fazendo aqui cego, caído, sem vida boa. Deixa eu soltar uma palavra profética. Quem te viu vai ter que te ver. Mas vai ter que te ver assim, pastor, de baixo para cima, porque eu estou colocando asas sobre ti nessa noite. Prepara para voar na minha presença. Eu, o Senhor, tenho visto o teu coração, homem, e já estou preparando uma viagem de avião para um estado onde te levarei para propagar a minha palavra. Prepara-te para ser usado poderosamente naquele lugar, porque vai haver cura, vai haver milagre, vai haver batismo, vai haver lá para Candaravalácia, porque muita gente olhava para ti e não te dava nada, mas eu, Senhor, olhei para o teu coração e te disse: eu sou Deus que muda história. Oh, aleluia, Deus está começando a incendiar aqui. Está começando a esquentar o negócio. Eu gosto de me esquentar, eu começo a ver as revelações de novo, né? Você quer que nessa noite Deus tem coisa grande na tua vida? Deixa eu dar uma continuada. Jesus não ia para aquele lugar, irmão. Jesus ia para a Galileia. Mas ele muda o trajeto e vai para Jericó. Jesus não vai lá à toa. Jesus não vai em algum lugar à toa. É verdade. Você não está aqui à toa. Você veio nessa quarta-feira porque o anjo do Senhor está aqui. Ele está com a bandeja na sua mão dizendo o que você precisa, o que você quer. Meus irmãos, quando Jesus está se aproximando, eu encontrei os mistérios aqui, irmãos, que eu preciso passar para você. O primeiro mistério que eu encontro é por que a multidão, quando olha para Jesus, diz: Jesus de Nazaré está passando. Já parou para analisar isso? Porque o cego ouve isso. E ouvindo que Jesus de Nazaré passava. E ouvindo que Jesus de Nazaré passava. Tem um segredo aqui. Quando você vê títulos acerca de Jesus, você vai entender o seguinte: Jesus o Galileu, Jesus o Senhor, Jesus de Nazaré. Por que de Nazaré? Tem um versículo
versículo diz: haveria alguma coisa boa de Nazaré? 1,46, obrigado, pastor. João 1,46. Nazaré é uma cidade de muitos doentes, irmãos, de muitos enfermos, uma cidade pobre. E quando você olhava e via, e as pessoas diziam: Jesus de Nazaré está passando, ele estava dizendo: o Jesus que cura está passando. Se tiver enfermo aqui, Jesus já está passando aqui. Jesus já está tocando em você aqui nessa noite. Não vai ficar enfermidade, não vai ficar doença. O médico disse uma palavra, mas a palavra da glória é de Deus. Quem manda é Deus, quem fala é Deus, quem executa é Deus, quem executa o impossível é Deus. E operando o nosso Deus, quem impedirá nesta noite? Jesus de Nazaré está passando. Mas como que o cego vê Jesus? O cego não vê Jesus como Jesus de Nazaré. Porque ele não pode enxergar. Verdade. Mas ele ouve. Aleluia. E ele lembra dos ensinamentos do seu pai. Meu pai disse que ele não é de Nazaré. Meu pai disse que ele é de Jerusalém. Meu pai disse que o nome dele é Filho de Davi. Diga para o seu mundo lá, diga assim: o que quer dizer isso? Filho de Davi. Sabe o que quer dizer filho de Davi? Filho de Davi, irmãos, quem era Davi? Ungido a rei de Israel. Davi esperou 40 anos para ser ungido porque Saul perseguia. Após a morte de Saul, Davi foi ungido. Só que houve 3 unções na vida de Davi. Tanto é que ele escreve o Salmo 23 dizendo: Senhor, chega isso aí, de bondade de conta gota, transforma meu cálice, faz ele encher. Ou seja, Davi não queria conta gota. Davi era um rei, irmãos, tão tremendo que o Evangelho é comparado, melhor, Jesus é comparado com duas pessoas da Bíblia. Eu digo assim, em poder, com Davi e com Salomão na parte da sabedoria. Quando você olha as pessoas dizendo filho de Davi, o cego dizendo filho de Davi, ele está dizendo: o senhor é filho de rei. E se o senhor é filho de rei, o senhor vai reinar. E se o senhor reina, o senhor tem o governo da minha vida. Está entendendo, mistério? Quando as pessoas olhavam Jesus como Jesus de Nazaré, o Jesus que cura, ele não podia ver, mas ele cria que aquele era aquele que governava a sua vida, que podia mudar a sua história. Você acredita nisso, Senhor? Jesus tem o governo na tua vida. Entrega tudo nas mãos do Senhor, meu irmão. Não queira fazer no lugar de Deus. Não queira, aleluia. Muitas vezes, pastor Marcos, o que acontece conosco, pastora? É que nós começamos a colocar algo na mão de Deus, aí vimos a demora, não temos a paciência, o Salmo 40, aí pulamos para o 70 e começamos a dizer: apressa-te, Senhor, em me livrar, e começamos a trocar os pés pelas mãos e querer fazer. Não faça. Se você pôs na mão de Deus, deixa na mão de Deus. Você está debaixo do governo de Jesus. Jesus nunca perdeu uma batalha. Se Jesus nunca perdeu uma batalha, você pode adorar o nome dele nessa noite. Deus bom. Só que ele vai fazer uma coisa que vai mudar a história dele. E você precisa fazer isso. Pastor, foi enfático aqui várias vezes em fazer isso hoje. E eu parei, prestei muita atenção. E na hora que o pastor falou, e é verdade, ele falava acerca da adoração. Isso mesmo. A adoração é a maior arma que eu e você temos. Sabe por quê? Porque lá no céu havia 4 classes de anjos: querubim, serafim, arcanjo e anjo. Anjo e arcanjo é criado para a guerra. Serafim, querubim, para a adoração. Quando você vê lá o serafim no capítulo 6 de Isaías, você vê ele dizendo assim, acima do trono: santo, 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 santo. Abaixo do trono, os querubins dizendo: santo, 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 santo. Os anjos pelejando pelo Senhor, pelejando, aleluia, por Deus. O arcanjo ali pelejando pelo Senhor. Mas embaixo da terra,
Deus olha, Deus vê que um dos querubins dele se levanta, tenta roubar a terça parte dos ânimos, Deus o expulsa e Deus faz um novo projeto. E esse novo projeto era eu, era você. Deus começa a dizer assim: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Para quê? Porque eu preciso de um adorador na terra. Eu já tenho um adorador em cima do trono. Eu já tenho adorador embaixo do trono. Mas eu ainda não tenho adorador na terra. Você veio para adorar o nome do Senhor. Quem veio para dar um glória ao nome de Jesus nesta noite? Adore Ele na prova da luta, meu irmão. Adore no devar. Adore na situação difícil. Adore, porque Ele é especialista através da tua adoração em mudar, em virar cativeiro, em abrir porta de prisão, em abrir porta de mar, em repreender inimigo, em vencer o exército inimigo. E nesta noite não vai ser diferente. O teu clamor está invadindo, aleluia, o trono de Deus, e a glória de Deus está descendo sobre este lugar. Esse ambiente está começando a mudar. Deus está mostrando algumas coisas para mim, filha. Glória a Deus. Projeto de Deus na tua vida. Tudo que tu passou ano passado, esquece. Passa uma borracha em cima. O que passou, passou. O que anda para subir, andará. Está chegando para ti este ano, é muito tremendo, filha. O Senhor está abrindo uma porta para te decantar lá para subir, andar. Prepara-te para aquela baixura e cantará. Está negando a minha presença, diz o Senhor, porque eu sou Deus sobre a tua vida e ninguém muda. Ele começa a clamar. Você vai entender, irmão, quando aceitei Jesus, meu querido céu. Aí tinha umas pessoas dentro da igreja que era terrível. Um formalismo. Isso não pode. Para que esse grito? Grita mesmo. Sabe por quê? Vou te dizer por que eu grito bastante. Que eu clamo bastante. Há 16 anos atrás eu estava numa viela do lado de casa, caí no chão, sem roupa para vestir, minhas camisas todas rasgadas, sujas, porque eu fui expulso de casa, traficando das 10 às 6 da manhã numa facção criminosa. Eu não tinha esperança, eu não tinha vida, eu não tinha irmão, eu não tinha irmã. Minha mãe me expulsou de casa. Eu não tinha alegria. Eu não tinha mais fé, porque eu não tinha Deus. Olha aí. Mas eu me lembro de um jovem cheio do Espírito Santo, como eu estou vendo gente cheia do Espírito Santo. Abriu a boca e foi corajoso e apontou o dedo e disse: jovem, um dia você será pregador da palavra de Deus. Quando ele falou isso, vai embora, crente do glória a Deus. Crente do glória a Deus, aleluia. Dei chute, derrubei a Bíblia, xinguei, falei um monte de palavrão, irmãos. Ele virou, deu uma batidinha na poeira da Bíblia, virou e falou: se Deus não falou por mim, eu rasgo a minha Bíblia. Amém. Fui, irmãos, até um bairro vizinho, 3 horas da manhã, estava chegando na minha casa com um pensamento: vou tirar minha vida. Eu tinha um revólver, irmão, ficava escondido num compartimento. As coisas sempre ficam escondidas, né? Eu peguei aquele revólver, às 3 horas da manhã, eu pus a minha cabeça e disse: eu sou ovelha negra, eu vou tirar minha vida, porque ninguém quer perto. Olha a situação que eu estou sujo, fedendo, drogado. Quando eu fui fazer isso, uma voz bradou no meu ouvido e disse: não faça isso. Eu, não é?
Quem está falando comigo? Não faça isso. Liga este aparelho de televisão. Amém. Olha que loucura, pastor. 3 horas da manhã, irmão. Aquele aparelho antigo, seletor, já viu que faz barulho mesmo? Eu odiava culto, eu odiava crente, quando passava na frente da igreja, a pedra que voava. É desses que Jesus gosta. É do Saulo que Jesus gosta. Já transformou em Paulo. Aí estava lá, irmãos. De repente, liguei. Quando troquei o canal, programa evangélico, o pastor pregando. Você, nessa madrugada, jovem, que está dentro do quarto, um revólver em punho na sua cabeça, tentando tirar a tua vida. Não faça isso, porque eu, o Senhor, tenho um projeto na tua vida. Eu respondia lá, mas como? Eu não tenho família. Deus te dará uma família. Mas como? Eu não sei o que fazer. Entrega a tua vida para Jesus e confia nele. Eu caí de joelho, irmão. Comecei a aceitar a Jesus ali de frente de uma televisão. Larguei o revólver e aceitei a Jesus. E quando ele começou, aleluia, a falar comigo, eu comecei a dizer glória a Deus, muito obrigado, Senhor. Aleluia, e não paro de dar glória a Deus. 16 anos atrás, continuo glorificando o nome do Senhor. Tem motivo de sol para adorar a Deus. Você tem 2 olhos, uma boca, você tem 2 ouvidos, você tem perna para andar. Glória a Deus, segue o clamor. Mas veio os endemoniados, os mesmos que vieram na casa de Jairo. Incomoda o mestre. Para, fica quieto. Fala para o irmão que assim, ei, diga para eles. Ei, Deus, Ele é louco por você. Ele é louco em ouvir você. Ele te ama. Continua clamando. Continua clamando. Fala para ele. Continua clamando. Fala. Aqui não tem bombeiro espiritual. Aqui tem incendiador. Ó. Aqui tem incendiador. Aqui não tem bombeiro espiritual. Aqui só tem brasa viva do altar de Deus. Se tem brasa viva, dê glória ao nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Eu não gosto, irmão, do bombeiro. Quem pregava na igreja, irmão, o sino era desse tamanho. Aí eu comecei a falar em línguas estranhas e o camarada batia o sino. Olhei para trás e disse, o que será que é isso? E eu sou desse jeito, eu não paro, daqui a pouco eu começo pá. E eu comecei a dar umas marchadas, dar uns pulos pra cá, e dar uns... Né? Aí o homem falou, ixi, esse camarada tá ficando louco. Daqui a pouco eu não olhei para trás e o camarada parecia que não estava copiando eu. O negócio pega, irmão, é gostoso, irmão. Diga para esse negócio é gostoso, fala pra ele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ir além, irmãos. Amém. Mas não passa. Tem mais 20 minutos. Glória a Deus. Deixa eu resumir. Irmãos, quando o cego está naquela condição, Jesus ouve, para, Jesus diz, levanta-te. A palavra levantar, quando você olha no original, você vai ver algumas traduções, algumas interpretações que nós podemos trazer para a nossa vida. Levantar